Vamos cuidar um pouquinho das nossas mentes. Vamos fazer com que tudo comece de uma forma diferente. Quando a gente imagina a palavra janeiro branco, as palavras janeiro branco, vem em nossa mente o branco, uma tela branca, uma folha branca. Vamos começar, ou melhor, vamos recomeçar algo de uma forma diferenciada. Mas sabemos que hoje estamos vivendo um momento de talvez preocupação, angústia, expectativa, medo, ansiedade. Muitas pessoas estão ociosas, algumas estão sem trabalhar, outras preocupadas com suas contas que chegam, não param de chegar e vão ter que pagar. Outras que estão passando por dificuldades. E tudo isso vai para onde? Para onde vai esses problemas todos? Para a nossa mente. E quando a mente reage, o corpo recebe. O corpo recebe. Quando o corpo recebe, a gente acaba sendo maltratado na carne. E a psicóloga Eliana Cavalcante veio hoje conversar com a gente e explicar a importância do janeiro branco. E como a gente pode, através do janeiro branco, através dessas informações, absorver o lado bom e tentar viver dias melhores, né? De uma forma mais leve, não levando tudo tão a sério. Ser responsável não quer dizer que tudo tem que ser levado a sério. Existem coisas que a gente coloca na mente da gente, e quem vai poder falar isso é a psicóloga, que às vezes parece que a gente transforma num caminhão de problemas, e quando a gente consegue solucionar, meu Deus, para que eu passei tanto nervoso com isso? Para que eu me desesperei tanto? Então nós vamos falar sobre o janeiro branco que acontece nesse mês e vamos falar sobre a saúde mental com a nossa querida Eliana Cavalcante. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. E a gente agradece, né, essa oportunidade de estar falando sobre o janeiro branco, né? Na verdade, os meios de comunicação, as mídias, elas têm assim, uma importância muito grande quando se fala de janeiro branco. Porque eu achei muito interessante que você já até iniciou a questão da grande ideia do janeiro branco, né? Dessa campanha que é muito parecida com o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Que tem essa simbologia do começo, do recomeço, do significado, ressignificar, é o começo de tudo, né? E aí a gente perpassa também pelo conceito de saúde mental. Então, o que é ter saúde mental, né? Saúde mental é quando você, em meio aos desafios que você acabou de falar, em meio aos conflitos, em meio às guerras internas que nós temos, a gente ter condições, ter um equilíbrio de resolutividade. De você resolver, de você buscar estratégias, de você encontrar caminhos. Então, o Janeiro Branco é uma campanha que chegou desde 2014. Graças a Deus, nós estamos aí ganhando campos e campos, né? Ganhando a confiança e a credibilidade das instituições, porque quando você tem uma saúde mental equilibrada, você tem um corpo equilibrado, mente doente é um corpo doente é uma mente doente. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, o Janeiro Branco veio para que a gente leve essas informações à população de que vale a pena investir na saúde mental, vale a pena acreditar que dias melhores podem acontecer quando nós temos esse equilíbrio, esse poder, né, de equilibrar os desafios com as nossas resolutividades, com a nossa força de ir atrás, de resolver, de buscar, de encontrar estratégias para dias melhores, né? Porque a gente busca todos os dias melhores. Eliana Cavalcante, como psicóloga, quais são os problemas, né, que nós podemos relatar aqui, de alguma forma poder ajudar as pessoas quando o assunto é saúde mental? O que a gente tem observado muito? As pessoas, elas mantêm pensamentos fixos, as pessoas muitas vezes acreditam no que elas pensam e elas acabam colocando em prática. Outras, de uma certa forma, se resguardam psicologicamente e dali vivem no mundo delas. Sim. Qual seria, nesse mês de janeiro, o ideal e como a gente poderia trabalhar? Porque tem vários tipos de significado quando o assunto é saúde mental. Sim. Tem gente que quer resolver sozinho. Sim. Tem gente que não quer ajuda de ninguém, tem gente que não quer ajuda de um profissional, de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo. Tem gente que vive com o mundo dentro dela, podendo muitas vezes amenizar
aquela Sim, dor, sim. aquela angústia, Sim. aquele momento de sofrimento. Sim. E assim, como a gente pode, de uma certa forma, ajudar quem está em casa, quem está passando por isso. Inclusive, eu queria até pedir licença antes da senhora responder, para você que está em casa. Nós vamos colocar na telinha aí o telefone, presta atenção, você que está em casa. Nós vamos colocar o telefone da nossa produção e nós queremos que você mande um WhatsApp para a gente, tá? Mande um WhatsApp para a gente. Qual a pergunta que você quer fazer para a nossa psicóloga? O que você está sentindo? O que você acha que ela pode te ajudar através das informações dela como profissional? Né? De repente você tem alguma pergunta, você tem alguma dúvida, você tem algo aí que você queira fazer de pergunta. Se der tempo até o final da nossa entrevista, a gente já coloca no ar, Lorena. Vai dando uma olhadinha aí, tá bom, minha linda? Vai dando uma olhadinha aí pra gente saber, porque às vezes tem alguém que tá em casa, Sim. assistindo o nosso programa. Poxa, eu queria tanto que a Vanusa me desse a oportunidade, tenho vontade de fazer uma pergunta para a psicóloga, queria que ela pudesse me ajudar de alguma forma, como eu posso me ajudar, quem eu posso buscar, quais são os tipos de problemas que pode ser resolvido e que faz parte da mente. Vanusa, hoje, tudo nesse mundo que nós estamos vivendo de alcoolismo, de individualismos, de pessoas, violência dentro das famílias. Vivemos um momento de caos, de ansiedade. Nós nunca fomos tão procurados como agora de 2019, mais fortemente em 2020 e 2021. Os problemas, eles têm sido acumulados dentro das famílias, né? O desemprego, você já falou, né? A possessividade, o eu, tomar conta do eu quero, é meu, é teu, as metas que tem que se bater nas empresas, né? O corre-corre, o ser humano está deixando de ser para ter. Eu sempre digo isso, nós precisamos ser mais do que ter mais. Então, dentro dessa conjuntura aí de desafios, as tecnologias, que mudou aí o panorama, mudou muita coisa dentro das empresas. Né? As pessoas falam que querem, dizem que querem, dão suas opiniões de forma, às vezes, irresponsável. Sim. Né? Você vê algo, dali você mentaliza, dali você cria uma história e você joga. Isso é grave, isso tem sido grave na vida das pessoas. Pensamentos compulsivos, impulsivos, comportamentos impulsivos, compulsivos, cada um no seu eu, todo mundo querendo viver do seu jeito, buscar as suas prioridades, as suas conveniências. E isso tem sido um problema muito sério, principalmente em tempos de pandemia, né? Muitos desempregos, né? O que é que a gente tem orientado? Pegando aqui o gancho do Janeiro Branco, Sim. Passando pela questão da informação, do acolhimento. Eu faço várias mini ações, né? Eu chego a fazer até 10, 15 ações, mini ações por dia dentro da empresa, né? Indo de setor em setor, que a gente chama de blitz da saúde. Então, a gente vai lá e fala da importância. É quebrar paradigmas, é dizer assim, quebrar correntes. É dizer assim, olha, saúde mental é importante, é preciso que você se enxergue como uma pessoa potencial de querer, eu quero mudar, eu quero viver novamente. A felicidade, ela não é eterna, não é todo momento que você é feliz. Né? Ela é tem momentos de felicidade. São momentos, né? Mas a gente vive na busca dessa felicidade, a gente vive na busca a gente quer viver mais momentos de felicidade do que de tristezas, né? Do que de tristeza. Então, existe aí, parte muito pela parte do acolhimento, como ajudar as famílias. Muita paciência, muita resiliência, é um processo. Porque a psicoterapia, o tratamento psicológico, a ida ao psiquiatra, ele é bem processo, você precisa querer. É um processo, você precisa ter adesão às terapias. Porque você não leva ninguém à força para a terapia. Primeiro é o querer. Né? É o querer, você tem que querer. Então, como a gente faz isso? Você tem que trabalhar processualmente. É acolhimento, é você mostrar. Né? Nessas mini ações você diz, olha, tem jeito, vamos lá, eu estou aqui para te dar a mão, tá? Eu estou aqui para dizer que você pode, que você consegue. É você colocar para aquela pessoa que a autoestima, ela faz a diferença na nossa vida. Que não são em grandes coisas que sua vida vai se transformar, mas são em pequenas coisas, em pequenos gestos, né? É olhar para dentro de você, saber que você ainda tem força. Eu sempre digo, olha, vocês conhecem uma sementinha de mostarda? Ela é a menor semente, mas quando ela brota, quando ela germina, ela se torna a maior árvore. E essa árvore pode ser você.
E essa árvore, ela dá frutos. E quando você se cuida, quando você tem essa autoridade dentro de você emocional, esse poder, você pode ajudar outras pessoas. Você pode ser um instrumento de levar a vida para outra pessoa. Você pode crescer e ajudar o outro a crescer. Então o Janeiro Branco vem com isso. Olha, você pode, você consegue, eu estou aqui, é acolhimento, é resiliência, é paciência, é todo dia um pouquinho. Vai lá, vai conversando, para que ela internalize a importância do ser pessoa dela. Que ela não precisa só ter, mas o ser faz a diferença. Ela pode ser uma pessoa construtiva e uma pessoa que constrói, uma pessoa que leva, que tem equilíbrio emocional e que pode mostrar para os outros como é importante ter esse equilíbrio. É uma corrente. O Janeiro Branco é uma corrente do ser pessoa, do ser indivíduo. E não só é interessante a Eliana falando aqui, eu encantada observando a fala dela. Durante muito tempo as pessoas diziam, eu tenho um olhar sobre mim. Mas eu acho que ultimamente esse olhar nem sobre a própria pessoa e nem sobre as demais. Às vezes é muito fácil você passar despercebido através do seu olhar ao que está ao redor e ao que está bem perto de você às vezes, né? Então assim, quando a senhora fala do Janeiro Branco, a senhora deixa bem claro que nós precisamos observar mais como uma câmera. Sim. O que está bem pertinho da gente, sim, que às vezes os nossos olhos não conseguem ver. Sim. Né? Sim. Então a senhora fala que nesse mês de janeiro a gente pode fazer essa busca de uma certa forma de ajudar uns aos outros. Sim. De sair buscando como se fosse uma mostardazinha, sim, também, né? Sim, sim. E olha só, nós vivemos hoje, nós falamos muito na humanização. Sim. Nós falamos desse processo, né? Se você pegar, existem cartilhas e cartilhas, né? Mas a prática, ela é diferenciada, né? Você precisa ir para a prática. Você precisa olhar o que é a humanização, é tornar humano. É você olhar para o outro e dizer assim, poxa, ele é humano como eu sou. Muitas vezes nós estamos num ambiente de trabalho e aí nós enxergamos uma pessoa mais ou menos retraída ou mais triste ou mais alegre. Eu não sei, muitas vezes o mais triste ele chama mais atenção, né? E aí você muitas vezes não vai lá, não ajuda, você julga, né? E aí aquele seu colega que está ali do seu lado está sofrendo. E muitas vezes ele precisa só de estou aqui, viu? Quando a senhora fala isso, que existe o não coloque a mão em mim, tem outras formas de você ajudar. Tem outras formas. Né? Tem outras formas. Não chegue, não quero. Tem outras formas. Tem. Né? Baixa, eu mesmo, na minha prática, né? Às vezes a gente percebe que tem uma pessoa que é mais resistente, né? Ela se distancia mais, né? Ansiedade, solidão, né? O sofrimento, ela traz isso, né? Então, olha só, você pode escrever um bilhetinho, dizer, olha, você é importante nessa empresa. Você é amada por nós, né? Eu gosto de você. Não precisa dizer o que você tem hoje, mas saiba que nós estamos aqui do seu lado. É a liberação de sentimentos, liberação, né? De sentimentos. Que está faltando muito na humanidade. Sim. Olha, nós estamos recebendo perguntas aqui. Bom dia, sou Mariana, né? Moro no bairro Santa Bárbara. Depressão e tristeza são diferentes? Sim, depressão e tristeza são diferentes. A gente tem que ter muito cuidado em fazer a diferença do que é a depressão, do que é a tristeza. A tristeza é um sentimento que você pode ter por algum luto, por alguma perda, né? Por alguma situação, algum conflito, alguma aflição. Depressão já é um transtorno, já é uma doença, né? De ordem psicológica. E a tristeza está dentro da depressão, só que essa tristeza dentro da depressão, muitas vezes você não sabe a origem. Você acorda e você percebe que você está sem ânimo, que você está triste, que você não tem vontades, que você não tem desejo, acabou o brilho, né? Então, você não entende de onde que saiu aquilo ali. Aí é a hora do buscar. Aí é a hora do buscar. A tristeza não, você tem tristeza toda hora por perdas na vida, por nãos que você tem, né? Por dificuldades, né? Contingências do dia a dia. A depressão é bem diferenciada, né? Bem diferenciada, que é um transtorno que vai apresentar vários sintomas, que é insônia, ou falta de apetite, ou apetite, alguns sintomas que a gente pode... Eu gosto de considerar pelo menos 9 sintomas até 8 semanas, né?
dentro do processo de depressão, né? Pronto, a gente tem mais uma pergunta. Como ajudar um familiar a iniciar uma terapia? Me chamo Regina Fernandes e moro no Angelim. Olha só, é bem processual, como eu falei no início aqui para a Vanusa, a nossa querida Regina. Regina, nesse caso tem que ter muita paciência, nesse caso tem que ter muita resiliência, você tem que começar devagarzinho, mostrar para ela a importância. Até dentro da minha abordagem, que é a terapia comportamental, eu trabalho muito com exemplos, né? De que alguém melhorou, de que alguém conseguiu, de que alguém chegou no objetivo que a gente quer, que é colocar a pessoa em equilíbrio para viver em sociedade, né? Para saber resolver os seus problemas, né? Buscar as suas resolutividades, buscar caminhos, né? Fazer, refazer. Eu sempre digo, dentro do trabalho psicológico, Regina, a gente precisa sempre buscar fazer, refazer e fazer de novo, e fazer novamente, e fazer de novo. E não desistir. E não desistir. Ontem o Ed estava falando com a gente sobre um filme, que eu não me recordo o nome, mas eu acho que muita gente já assistiu, que é o Recomeçar Todos os Dias, de uma jovem, acho que todo mundo já assistiu esse filme. Como se fosse a primeira vez. Esse filme ele é muito interessante. Sim. Ele busca bem no ponto X do que nós estamos conversando aqui. É a paciência do outro para aquele que está passando por um momento que provavelmente você não vai ter paciência no dia a dia para estar ali o tempo todo buscando e tentando recomeçar tudo de novo, né? É uma jovem que todos os dias ele tem que colocar tudo do mesmo jeito, da mesma forma, para que ela entenda provavelmente que ele exista, né? Que ele está ali na vida dela e que ele faz parte da vida dela. E a saúde mental não deixa de ser do mesmo jeito. É você ter paciência e persistência e resiliência com o outro. Com o outro. Você olhar para aquela pessoa. O terapeuta ele precisa ter esse olhar empático. O terapeuta ele precisa ter esse olhar acolhedor. O terapeuta precisa mostrar para ele que aquele consultório é um lugar seguro. É o lugar onde ele pode colocar tudo. Eu sempre digo para os meus pacientes, aqui é o seu lugarzinho, aqui é o seu espaço, que você pode tudo. Verdade. Você pode falar tudo. Eu sou a única pessoa nesta terra aqui que não posso ter nenhum julgamento, nenhum apontamento com você, né? E o mais interessante, Vanusa, é que quando a gente atende pacientes, nossos clientes, que eles têm fé. Aí a soma. Aí cresce, aí a terapia vai longe, né? Muito bom. Independente de onde ele venha lá, mas aquela fé, aquela vontade de querer ser mais. É o que faz a diferença. Faz a diferença. Eliana, eu quero agradecer primeiro pela sua vinda aqui no programa. E eu acho que todos os meses deveriam ser meio a meio. Sim. Metade branco e metade outra cor. Por exemplo, metade branco, metade azul, para as pessoas durante o ano inteiro entenderem que a saúde mental está em todos os meses do ano, né? E as outras cores, né? Seria bem interessante para que as pessoas nunca perdessem a noção de que a saúde mental faz parte das nossas vidas sempre, né? Sim. Que tudo é movido pela mente, mas também pelo coração e que o corpo corresponde. E quando a fé chega em primeiro lugar, aí é melhor, a gente né? trabalha, né? Verdade. Eu quero agradecer, eu acho que a gente abre essa semana falando justamente do Janeiro Branco e desejando para que todas as pessoas tenham consciência e que a gente possa se ajudar todos os dias, porque é difícil para todo mundo. Com certeza. Eu queria agradecer você, né, o programa, né, a rede, Obrigada. né? E também mandar um beijo para meus alunos que estão aí na torcida, meus alunos da Uninasal, né, que estão aí na torcida. Muito obrigada, os professores, meus colegas de trabalho, né? Muito obrigada e vamos em frente, vamos formar essa corrente de dizer assim, saúde mental, olha, vale a pena investir. Dizer assim, eu estou nessa turma aí formando alunos, dizendo, gente, vamos formar essa corrente, vamos crescer. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada bom a você, dia, minha querida. E você vem sempre acompanhada com um anjo, né? Sim. Sempre. Que merece nosso carinho também, sempre nos ajudando em trazer pautas interessantes para a minha produção. Sim. Muito obrigada. Obrigada.